Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. Seja muito bem-vindo ao site da LAC. E hoje a gente vai discutir sobre um tópico de Física muito importante, que são as principais forças da dinâmica, né? Na videoaula anterior a gente já conversou sobre as leis de Newton, a gente viu a primeira, segunda, terceira lei de Newton, discutimos também sobre força-peso e força normal. A aula de hoje a gente vai discutir sobre força de tração, força elástica, plano inclinado e polias, que são dois dispositivos que facilitam o nosso trabalho. São dispositivos cobrados muito em questão de concurso e vestibular, beleza? Então, vamos lá, atenção. Se você não assistiu às aulas sobre leis de Newton, é interessante que você as assista, senão talvez pode ficar alguma coisa no ar aí que você não pegou, beleza? Então, volta lá no vídeo anterior se você não assistiu ainda. Bom, então vamos começar falando sobre a força de tração. O que é uma força de tração? Primeiro, tração ou tensão em fios. É um tipo de força que existe toda vez que você liga uma corda, um fio a dois corpos, e você transfere força entre esses dois corpos. Agora, uma coisa tem que ter muito claro. Para transferir força entre dois corpos usando um fio, a única coisa que dá para você fazer é puxar. Uma corda só serve para você puxar o objeto, nunca vai servir para você empurrar um objeto. Parece uma coisa besta de pensar, mas isso em alguns momentos vai ajudar pra caramba. Lembre-se, força de tração vai atuar numa corda e uma corda sempre puxa o objeto, nunca vai empurrar esse objeto, ok? Então vamos lá. Força de tração ou tensão surge quando dois ou mais corpos estão ligados por um fio de tensão que intermedia a interação entre eles. Então tem que ter um fio que vai servir para transferir força entre eles. Se considerarmos um fio inextensível e de massa desprezível, o que é o fio inextensível? É aquele que você estica, mas ele não sofre deformação, ele não se alonga, ele não tem poder elástico. E massa desprezível, o que a gente sempre vai considerar? A gente sempre vai pensar que o fio tem uma massa desprezível, porque senão seria um agravante a mais. Bom, a sua presença não influencia no movimento. E ele passa a ser apenas uma transmissão de força. Então, a massa do fio o fio só vai servir para transferir força de um corpo para outro, tudo bem? A gente não estuda ele como um objeto. Como é que eu vou representar essa força de tração? Sempre assim, ó, atua na direção do fio e no sentido de puxar o objeto. Seu módulo é dado pelas leis de Newton. Então, para a gente determinar a força de tração, a gente não vai poder usar a equação. Não existe uma equação para se determinar a força de tração, eu vou ter que usar sempre as leis de Newton. Então eu coloquei aqui algumas situações. Primeira situação, ó, veja só. Eu tenho aqui um bloco, quando a gente desenha esse sistema de blocos, é só para ficar o mais simples possível, tudo bem? Eu posso pensar assim, ó, eu tenho esse bloco ele está preso por um fio até o teto, até uma superfície qualquer. Por que esse bloco não cai? Porque esse fio ele está comunicando força entre o bloco, né? Esse fio está servindo para comunicar a força entre esse bloco e o teto, ok? Então, o teto e o bloco vão estar trocando força entre si. Como é que a gente vai representar a força de tração? Bom, primeiro, eu tenho que representar a força-peso, né? Afinal, esse bloco está na superfície da Terra, então o peso está puxando o bloco para baixo. A força de tração, ela sempre vai estar na direção do fio no sentido de puxar. Agora, observe que eu tenho dois sujeitos aqui, ó, o teto e o bloco. Então, nós vamos ter força de tração trocada entre esses dois sujeitos, entre o teto e o bloco. Eu vou ter a força de tração aplicada nos dois. E como é que eu vou representar isso? Sempre na direção do fio, no sentido de puxar. Então, por exemplo, nesse pedaço de fio, ó, sobre o bloco, a força de tração vai estar dirigida para cima. Professor, por que para cima? Porque veja o seguinte, se você diz que a tração sempre vai estar puxando os objetos, olha o objeto que eu estou estudando, o bloco. Se eu venho e represento a minha força de tração para baixo, olha só, se eu represento a minha força de tração para baixo, o que essa tração vai estar fazendo com o bloco? Empurrando. E você nunca vai conseguir empurrar um bloco. Então, com uma corda pelo menos não. Com um bloco não dá para você empurrar. Com uma corda você não empurra um bloco. Então a força de tração vai estar na direção do fio, no sentido de puxar esse corpo. Tudo bem? Está só transferindo força de um corpo para outro. Agora, eu tenho o teto também que eu quero estudar. Então a força de tração sobre o teto vai estar na direção do fio, aqui, beleza, e no sentido de puxar. Bom, para puxar o teto, a tração tem que estar para cima, beleza? Gente, essas duas trações, elas formam par de ação e reação. Então elas nunca se anulam. As trações aqui nesse caso, elas têm mesmo módulo, mesma direção, no sentido oposto. As forças de tração, elas não vão se anular porque elas estão atuando em corpos distintos, né? Elas atuam em corpos distintos. E eu queria que você percebesse o seguinte, por que elas formam par de ação e reação? Porque elas estão comunicando força entre esse bloco e o teto.
ela serve apenas como um agente transmissor de força, beleza? Nós não vamos ter equação para calcular o seu valor, eu vou usar só as leis de Newton. Aqui eu coloquei uma outra situação. Eu tenho um bloco B conectado por um fio até o bloco A e esse bloco B é puxado com uma força F. Se a gente for pensar nas forças que atuam nesse bloco, eu vou ter a força peso, a força normal sobre cada um dos blocos. Olha lá, ó, peso de A, normal de A. Aqui eu tenho o peso de B e a normal de B, ok? Bom, como esse sistema se move só na horizontal, o peso e a normal vão se anular, porque na vertical a soma das forças vai dar zero. Mas vamos representar a tração, ó. Quando eu puxo o bloco A com uma força F, ele está conectado ao bloco B. Então ele vai puxar o bloco B e o bloco B vai puxar o bloco A. Então nós vamos ter uma força de tração sobre esse bloco B para a minha esquerda e sobre o bloco A, a força de tração vai estar para a minha direita. Tudo bem? A mesma corda vai estar comunicando força entre os dois. Como que eu vou achar essa força? Lei de Newton, tá bom? Sempre pensando nas leis de Newton. Beleza, então eu já entendi que a força de tração ela vai estar comunicando força entre dois corpos, vai estar transferindo força entre dois corpos, beleza? A gente pode usar cordas para transferência de movimento e um facilitador disso é o que a gente chama de polia. O que é uma polia ou roldana? Uma polia ou roldana é isso aqui, ó, é um disco geralmente feito de metal, mas era feito de madeira antigamente, né? E ele serve para você transferir a força. Tem dois tipos de polia, né? Como é que funciona uma polia? Uma polia basicamente é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui o chão, solo, e eu preciso erguer uma carga, né? Eu quero erguer uma carga que está aqui no chão. E eu estou aqui embaixo, eu quero erguer essa carga é muito pesada. O que eu faço? Eu pego uma polia, tá aqui, eu prendo essa polia aqui no teto, pronto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de corda e vou dar a volta nessa polia, prender dos dois lados. De forma que se eu puxar essa corda para baixo, eu vou conseguir fazer esse bloco subir. Então a polia ela vai servir como transmissor de força. Ela vai facilitar a minha vida. E a gente tem que entender o seguinte. Existem dois tipos de polia. Dois tipos. Na verdade é uma polia só. Eu gosto de pensar como dois tipos. Polia fixa e polia móvel. O que é uma polia fixa? É uma polia que quando você arrumar o seu conjunto de polias, ela só vai fazer o movimento de rotação. Ela não sobe nem desce, não vai para horizontal nem para vertical. Ela só gira. Agora uma polia móvel é aquela polia que além de girar, ela pode subir e descer. Beleza? Essas polias você pode observar, por exemplo, em academia. A oficina mecânica também você usa muito polias para levantar motores, né? Elas facilitam bastante. Então vamos lá. Polia fixa é aquela que só gira. Polia móvel, além de girar, ela pode fazer translação, ela pode se mover. Bom, então a gente vai entender o seguinte. Se eu tenho uma polia fixa, a definição que eu estou te dando é polia fixa mantém a tração. E a polia móvel divide a tração em duas partes iguais. Beleza? Mais ou menos isso daqui, ó. Aqui eu coloquei uma polia, né? Ela está tentando erguer esse bloco de massa M. A pessoa está fazendo uma força F para baixo. Eu quero analisar as forças que atuam sobre esse bloco, sobre esse sistema. Olha só, primeiro essa pessoa tem que aplicar uma força F aqui para baixo, né? E eu vou começar a estudar essa polia através do objeto que eu estou puxando. Esse objeto está preso à corda, mas esse objeto está sujeito à força peso. Ele está ligado a uma corda, aqui nós vamos ter a força de tração. E eu vou olhar, essa polia é uma polia fixa ou móvel? Observa que ela está presa pelo centro, ela só consegue girar. Ela não consegue subir nem descer, então isso daqui é uma polia do tipo fixa. Se é uma polia fixa, o que ela faz? Mantém a tração. Então a tração que eu tenho desse lado da corda, eu vou ter desse outro lado também. E eu posso imaginar o seguinte, se eu quiser manter esse objeto parado, essa força F tem que ser igual à força de tração. Mantendo ele parado, a soma das forças sobre essa massa tem que dar zero, peso tem que ser igual à tração, portanto, tração tem que ser igual ao peso. Olha o que eu consegui perceber. Quando o objeto está parado, a força que eu aplico é exatamente igual à força peso. Então a polia fixa ela não diminui o meu esforço, ela só serve para fazer o objeto subir ou descer. Agora observa o seguinte, essa polia está servindo para transferir força através de uma corda entre o bloco e a pessoa que está puxando essa corda. Mas sobre essa polia eu também vou ter força. Ó. A polia também está sendo puxada para baixo pela corda, né? Eu também vou ter uma tração para cá e eu tenho uma outra corda presa a essa polia, para cima. Alguma coisa mais ou menos assim. Olha só.
alguma coisa mais ou menos assim. Aqui estaria a polia, pronto. Aqui nós temos o pedaço de corda, o bloco, corda, corda. Então, se eu for estudar só essa polia, se eu for estudar só a polia ela está sujeita a duas forças, duas trações para baixo e ela tem uma outra corda para cima. Se isso daqui é uma polia fixa, a força resultante sobre ela tem que dar zero. Se a força resultante tem que dar zero, se isso daqui é uma tração T, isso aqui é uma tração T, essa tração para cima tem que ser 2T. 2T para cima, 2T para baixo e a força resultante igual a zero. Beleza? Agora aqui, ó, nesse outro caso eu coloquei um sistema com 4 polias, puxando esse bloco de peso P. Se a gente for analisar, olha só, quando você puxa essa corda, esta primeira polia está presa pelo centro. Ela só vai conseguir fazer o movimento de rotação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o LAC Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do LAC Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no LAC Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.